céus aos nossos corações. E que cada um de nós que aqui estamos, Senhor, que cada um de nós, Senhor, que possa sair daqui melhor, mas muito melhor que nós chegamos. Alcança aqueles que estão em casa também, Senhor, em nome de Jesus. Assim oro e abençoa a tua serva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, graças a Deus. Eu estou com o tempo cronometrado ali, mas vamos lá, que vai dar conta. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis. Papelada aqui, que só misericórdia de Deus. Gênesis capítulo 12. Vamos ler o verso 7 e 8. Gênesis capítulo 12, versos 7 e 8. Então nós estamos na campanha Minha Vida no Altar. No primeiro dia nós falamos só sobre o altar, o que é o altar, o que é queimar, né? A oferta, o sacrifício, o incenso, a oferta que Deus agrada, o altar que Deus quer que nós edifiquemos, né? E semana passada o pastor Renato falou sobre o altar do chamado. E nós agora, de agora em diante, né, de semana passada para cá, nós vamos ver somente os altares que Abraão edificou. E cada semana nós vamos falar sobre esses altares, ok? Porque Abraão é um homem que edificou muitos altares, tá? Então vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis 12, versos 7 e 8. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu quero ler só esse último pedaço aqui. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Você pode ler comigo? Vamos lá? Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Você pode tomar assento, continue com a Bíblia aberta ou seu celular, para que nós possamos ministrar a palavra e você possa receber bem essa palavra, amém? Então a gente vê algumas palavras-chave aqui nesse texto que eu quero falar com vocês. Semana passada, como eu falei, o pastor Renato falou sobre o altar do chamado, né? Quando Abraão foi chamado por Deus, né? Então ele edificou um altar, ok? Como um marco, né? Na sua vida. O altar do chamado. E nós essa noite vamos falar sobre o altar da oração. Nós tivemos uma campanha de oração Céus Abertos, só falando sobre oração. Depois, em seguida, emendamos na campanha do clamor, também falando de oração, só que mais intensa, né? E nessa noite nós vamos falar do altar da oração, tá? Então vocês vão ver que tem bastante coisa para falar que vocês não ouviram ainda nas outras campanhas, amém? Porque a palavra de Deus é assim, ela sempre se renova, né? Então eu quero falar aqui, ó, sobre 3 palavras-chave aqui. Edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, edificou. Então, nós observamos que quem edificou o altar? Abraão. Então, essa parte de edificar, de construir, de erguer, de cuidar, de zelar do altar, de restaurar, de tirar a sujeira, a cinza velha, é nosso papel.
Não é Deus que vai edificar um altar na tua vida. Não é Deus que vai erguer um altar para você. Não é Deus que vai restaurar o teu altar. Isso cabe a mim e a você. É nosso papel e é nossa decisão. Ninguém mandou, Deus não mandou Abraão edificar um altar. Mas Abraão edificou porque ele quis. Ele quis edificar um altar para Deus. E nós vamos ver no decorrer da vida de Abraão que cada etapa da vida dele, cada circunstância, no decorrer, né, desde que ele foi chamado para andar com Deus, ele teve uma vida de altar edificado. Então ele estava sempre erguendo altar para Deus, sempre edificando altar. Então esse papel cabe a mim e a você de edificarmos o altar. Nós precisamos ter esse entendimento, essa força de vontade, essa decisão de cuidar do nosso altar. Verificar como que o altar está. Se o altar está em ruínas, então vamos restaurar esse altar. Se não existe altar nenhum, então vamos começar do zero e vamos edificar o altar, né? E se esse altar está lá parado, né, não está queimando nada lá, então vamos cuidar para que nós possamos estar sempre com o fogo aceso no nosso altar, no altar de Deus que nós edificamos, amém? Então, edificar cabe a nós. Segundo ponto, ele edificou a quem? Para quem? Para o Senhor. Então, eu não posso fazer algo na minha vida pensando em mim mesmo. Construir alguma coisa, edificar, né, o altar, pensando em mim, nas minhas vontades, nos meus prazeres, nos meus direitos, no meu querer, na minha felicidade. Porque felicidade, queridos, é estar no centro da vontade de Deus. É morrer para o mundo e viver para Cristo. É matar a velha criatura, crucificar ela lá. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E essa é a verdadeira felicidade. Então a verdadeira felicidade não é curtir o mundo, não é fazer o que bem entende na minha cabeça, sabe, se rebelar contra tudo e sair por aí, né? Não, eu vou curtir. Então, queridos, o altar, se eu quero a presença de Deus na minha vida, se eu quero fogo aceso, eu quero sentir a presença de Deus na minha vida, eu preciso edificar esse altar para Deus. Porque muitas vezes nós edificamos altares, nós fazemos alguma coisa e a gente fica meio que cobrando de Deus. Ah, mas eu fiz lá 21 dias de jejum e oração, nada aconteceu. Ai, mas eu fiz lá as 7 dias da campanha de oração, céus abertos, não aconteceu nada. Ai, mas vocês já viram pessoas assim? Parece aqueles carros velhos assim. Gente do céu. Então, nós não estamos edificando altar para Deus. Porque quando nós edificamos o altar para Deus, o que importa é agradar a Deus. Não é eu que tenho que ser agradada. Não é eu que tenho que merecer alguma coisa. Mas eu vou entregar nesse altar o meu melhor. Então, edificar é da minha parte. E esse altar precisa ser edificado para Deus. Amém? Invocou. Ele edificou o altar, fez a parte dele, edificou para Deus e invocou o nome do Senhor. Invocou, essa palavra é muito importante. Vem comigo, invocou. Bem forte, invocou. Invocou, invocar, né? No grego, evocar. No hebraico também tem o mesmo significado, que é chamar alguém pelo seu nome audivelmente, né? Carminha! Entendeu?
Eu vou chamar que ela me ouça. Porque se eu falar assim... né? Isso não é invocar. Então, invocar é você falar audivelmente, clamar, bradar, gritar o nome da pessoa, o nome de alguém. Entendeu? Carminha, vem aqui. Carminha, me socorre. Carminha, eu preciso de você. Carminha, ó, eu aqui. Você está entendendo? Então, isso é invocar. É chamar alguém pelo nome de forma audível. Mas olha só que interessante. No latim, tem uma origem mais interessante ainda. No latim, é dentro. É dentro. Dentro. Vocar, vem de vocare. Vocare, que é chamar. Olha só. É dentro. Vocare é chamar. Então nós podemos entender que invocar é o quê? Chamar para dentro. Não é só chamar. Não é só falar o nome. Meu Deus! Tem muitas pessoas chamando o nome de Deus. Muitas. E por que Deus não atende? Deus não ouve. Meu Deus! Ai, meu Deus! Por que será que Deus não ouve? Porque não é esse invocar que Deus ouve. Deus ouve o invocar quando eu chamo Deus pelo seu nome para dentro de mim. Que coisa interessante, hein? E é isso que Abraão fez. Abraão edificou um altar para Deus e ele chamou Deus para dentro dele. Olha que maravilha, gente. Isso é invocar o nome de Deus. Adão e Eva, vamos lá atrás, os primeiros seres criados por Deus, geraram Caim e Abel. Vocês já sabem da história. Caim matou Abel. Então Abel já não existia mais, Caim foi embora, fugiu. Mas a palavra de Deus fala que Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete. E esse Sete, né? Então eles ficaram alegres, porque falaram assim, ó, ele veio então para ocupar o lugar do que eu não tenho mais, né? No lugar de Abel. E Sete gerou a Enos. Enos. Não é aquele remedinho para azia, Eno. Não, é Enos mesmo. Então Sete gerou a Enos. E a palavra de Deus fala em Gênesis 4:26 assim, ó. Sete gerou a Enos. Foi nesse tempo que começou a invocar o nome do Senhor. Então, queridos, eu vejo o seguinte: Deus nos criou para estar perto dele, para nós conversarmos com ele, para nós chamarmos pelo nome dele. Mas todas as vezes que esse relacionamento é quebrado, existe um afastamento, Deus sempre levanta alguém para invocar o nome dele, porque o nome dele jamais será esquecido, queridos, porque a palavra de Deus fala que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Então, queridos, o nome do Senhor, independente de eu estar fazendo a minha parte ou não, Deus é Deus. Deus é Deus, Ele continua sendo soberano, poderoso, e Ele sempre vai levantar alguém para invocar o nome dEle. Então, o Senhor levantou a Enos. Abraão foi um homem que edificou muitos altares. Altares que marcaram toda a sua vida. Como nós vimos na semana passada, Abraão foi chamado para andar com Deus. Ele foi chamado e Deus deu para ele uma tarefa nesse chamado. Olha, você está sendo chamado, não é porque você é bonitinho, não é porque você é mais especial que os outros, não. Você está sendo chamado
e eu estou confiando para você uma missão. E Deus diz para ele: sê tu uma bênção. Anda na minha presença e ser perfeito. Você foi chamado para andar com Deus, para você ser bênção, não maldição. Você foi chamado para andar com Deus, para abençoar outras pessoas, para que as pessoas olhem para você e vejam o teu altar edificado e o fogo queimando, e as pessoas também tenham vontade de erguer altar. Mas todos aqueles que são chamados para andar com Deus, Deus chama para ter relacionamento. E não tem como nós termos relacionamento com Deus sem passar pela oração. Porque a oração é a nossa porta, o nosso elo de relacionamento com Deus. É a nossa comunicação, onde Deus nos ouve e nós ouvimos Deus. É na oração. Ah, pastora, mas não é na palavra que a gente ouve? Sim, mas se você pegar a palavra, simplesmente ler, você não vai entender. Mas a partir do momento que você, ali no teu devocional, no teu momento íntimo com Deus, no teu relacionamento, que você abre o coração para ouvir o que Deus quer falar com você, pode ter certeza que aquela palavra vai ser a palavra rema, a palavra revelada. Vai vir uma palavra especialmente do coração de Deus para o teu coração. E, queridos, não existe oração sem invocar o nome de Deus. Não existe. Não existe. Porque Jesus falou assim, olha, quando vocês orar ao Pai, vocês vão orar assim, ó: Pai nosso que estás no céu. Eu estou identificando a quem eu estou me dirigindo. Eu estou invocando a presença e a paternidade de Deus para a minha vida. E aí no final, ele também fala para os seus discípulos: olha, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, olha só, de novo, invocando o nome de Jesus. A palavra de Deus fala que nesse nome há poder, porque debaixo do céu, em cima da terra, não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Então, quando nós clamamos pelo nome de Jesus, quando nós invocamos o nome de Jesus, barreiras são quebradas, as pessoas são libertas, as situações mudam. Mas não adianta nada eu clamar o nome de Jesus se eu não clamar para que Ele entre dentro de mim, porque invocar é isso. Dentro, clamar para dentro, chamar para dentro. Então eu preciso clamar pelo nome de Jesus e permitir abrir a minha vida para que Ele faça a mudança, para que Ele transforme. Eu tenho que me humilhar, eu tenho que clamar com necessidade, assim como a corça brama pelas águas, assim a minha alma suspira pelo Senhor. Então quando eu vou orar, eu edifico esse altar na minha vida, que é um altar de invocação, é um altar de oração, é um altar de relacionamento com Deus. Você está entendendo? E relacionamento, tem como eu me relacionar com uma pessoa sem eu conhecer a pessoa, sem eu ter intimidade com essa pessoa? Não. Entendeu? Eu e meu marido, nós nos relacionamos. Por quê? Porque nós convivemos todos os dias, nós nos falamos, nós temos intimidade. Então isso é relacionamento. O resto, os outros tipos de
relação são superficiais. E Deus não quer relação superficial. Deus não quer, como Jó falou, eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas olha só que experiência que Deus deu para ele, que Deus mostrou para ele, que ele não queria, Deus não queria que ele conhecesse ele de ouvir falar, mas que ele conhecesse de andar com ele. Então, oração é um altar necessário, se nós queremos o fogo de Deus ardendo em nossa vida. E olha só que interessante também, ele edificou esse altar em Betel. Betel. Abraão edifica o altar da oração em Betel. Presta atenção. Mais tarde, seu neto Jacó, porque Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó. Seu neto Jacó, nesse mesmo lugar, tem um encontro, uma revelação, um extraordinário, um sobrenatural, uma experiência com Deus. Ele fugindo do seu irmão Esaú, e ele deita uma pedra, ele pega para fazer de travesseiro, e ali ele tem uma visão de uma escada na terra, com os pés na terra, e que tocava o céu, e os anjos subiam e desciam. Queridos, depois que ele teve essa experiência com o Senhor falou para ele que daria aquela terra para ele, que iria abençoar ele, né? E ele então falou assim: olha, eu tive uma experiência com Deus, e esse lugar que antes se chamava Luz, vai se chamar Betel. Então, Betel significa casa de Deus. Onde eu invoco o nome do Senhor, ali é a casa de Deus. Deus habita ali. Deus quer estar ali, na casa de Deus. E na casa de Deus há liberdade. Na casa de Deus, Ele é o dono. Ele faz o que Ele quer. Você está entendendo? Então isso é invocar o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala: todo aquele, já estou finalizando, pastor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invocar, ele traz para nós salvação. Porque todo aquele que invocar assim, invocar pedindo que Deus venha para dentro, será salvo. Será salvo. Amém? Aí também a palavra de Deus fala: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Pode ler, Salmo 145, 18. Então o invocar traz o que? A presença de Deus. Invocar de verdade traz a presença de Deus. Invocar o nome do Senhor, queridos, é uma marca na vida do crente. É uma marca. Se você é crente, se você é salvo, se Deus está na tua vida, precisa ter esse altar. O altar do relacionamento, o altar da oração, o altar que você invoca a Deus. Não uma vez na tua vida, todos os dias, 24 horas por dia. Está lá, o fogo ardendo nesse altar, o altar da oração. Olha só que interessante. Depois de Enos começou a invocar, aí veio Abrão, que também começou a invocar, aí veio Isaac, que também invocou o nome do Senhor, veio Jacó, que invocou, veio Moisés, que invocou, Jabes invocou, Sansão invocou, Samuel invocou, Davi invocou, Jonas invocou o nome do Senhor, Elias, Jeremias invocaram o nome do Senhor. Mas também teve profeta como o profeta Joel, que além de invocar, ele também profetizou que teria mais gente invocando o nome do Senhor. E ele profetizou assim, e invocarão o nome do Senhor, e eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, se nós queremos, queridos, a presença de Deus, o derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida, nós precisamos invocar o nome do Senhor.
Os primeiros cristãos também tinham a prática de invocar o Senhor. Porque Saulo perseguiu todo aquele que invocava o nome do Senhor, ia ser preso, ia ser morto. E por que será que no meio do decorrer das situações nós nos perdemos? Quero te convidar a ficar em pé. Eu gostaria que você refletisse sobre essa palavra breve, mas muito importante. Como que está o teu altar da oração? O altar do relacionamento, o altar onde você invoca o nome do Senhor, o altar onde você chama o Senhor para estar com você, onde você chama o Senhor para mudar a tua vida, onde você chama o Senhor para acabar com tudo que está errado, transformar, libertar. Sabe, aquele altar que você tem um relacionamento que você pode ali despejar os teus podres, que você pode despejar os teus pecados, que você pode confessar, se abrir com o Senhor e dizer: Senhor, eu preciso, Senhor, vem para dentro da minha vida. Eu invoco o teu nome. Muitas vezes nós estamos invocando sim, mas não é o nome de Deus. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A gente invoca a desgraça, a gente invoca a maldição, a gente invoca demônios. A gente invoca. Então, queridos, vamos falar com Deus nessa noite. E vamos encerrar esse culto. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração. Você que está em casa também, coloque a mão no teu coração. Nessa oração eu gostaria que você refletisse. Como está o teu altar da oração? Mas não é orar pedição, sabe? Porque oração nós já ensinamos aqui que não é pedição. Ficar pedindo só um monte de coisa. Ficar pedindo que Deus tenha misericórdia. Não. O altar da oração é você vai oferecer algo para Deus, não é Deus que vai oferecer para você. Mas é claro que quando nós oferecemos algo que agrada a Deus, Deus vai receber a nossa oferta. E Ele vai nos abençoar. Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar essa noite. E queremos, Senhor, pedir perdão pelas nossas negligências, pela preguiça, pela rotina que toma conta das nossas vidas, pelo conformismo, pelo comodismo. Senhor, queremos pedir perdão, Senhor, pela nossa cegueira, pelo nosso orgulho, por estarmos enredados em nós mesmos, olhando só para nós. Senhor, nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti nessa noite. E queremos, Senhor, estar com o altar do relacionamento sempre erguido. E o fogo sempre aceso. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, que o Senhor entre em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias. Que o Senhor, que faça de nós Betel, a Tua casa, onde o Senhor governa, onde o Senhor é que manda, onde o Senhor faz, desfaz, conforme a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, queremos erguer em Betel o altar do relacionamento. Somos Tua casa, Senhor. Vem para dentro de nós, Senhor. A casa é Tua, Senhor. Faz o que o Senhor quer fazer em nós nesta noite. Pai, também, Senhor, colocamos a vida da irmã Cleusa diante de Ti. Ela está pedindo oração para ela, para a filha. Estão com gripe muito forte. Senhor, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, Senhor, alcança agora a irmã Cleusa e a sua família, sua filha. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos agora uma palavra de cura para a irmã Cleusa e a sua filha. Em nome de Jesus, sejam curadas, libertas, em nome de Jesus, de todo vírus, de todo mal. Em nome de Jesus. Que venha cura, Senhor, sobre a Loanda, lá em Curitiba. Que venha cura, Senhor, sobre o Denner, que está internado. Senhor, que venha cura, Senhor, para a tia do Ricardo. Senhor, que venha cura para todos, Senhor, que estão doentes, acamados, sofrendo. Em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome. Espírito de cura, em nome de Jesus, nós pedimos, nós invocamos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito obrigada, Senhor. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Você foi abençoado? Leve para a tua casa essa palavra. Semana que vem nós temos mais altares aí que Abraão edificou. Amém? Lembrando aqui, o pastor está lembrando da campanha do agasalho. Você pode trazer domingo. Aquele agasalho bom estado, que você não usa mais. Vamos, queridos, doar. Tem pessoas necessitadas, precisando, tá bom? Principalmente infantil, masculino, sempre precisa, porque de mulher sempre vem bastante coisa. Então, o que vocês tiverem, pode ser também cobertor, pode ser luva, touca, tá? Cachecol, o que tiver. Amém? Amém, pastor? Então, vamos orar agora para nos pedirmos. Domingo temos culto, será... 18h30, preste atenção, por conta do decreto, queridos. Então nós precisamos fazer o culto mais cedo, 18h30. Cheguem pontualmente para que nós possamos aproveitar o culto. Amém? Estamos encerrando então agora, amém? Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações seja com todo o povo de Deus. Uma semana abençoada para você, para tua casa, para tua família. Uma semana de vitória. Que Deus te guarde, Deus te direcione nessa semana, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Vão com